Fala aí galera, tranquilidade? Sou matemático Luciano, dando continuidade ao estudo sobre ângulo. O tema desse vídeo é ângulos adjacentes. Por definição, ângulos adjacentes são ângulos consecutivos que não possuem pontos comuns. Então, para que dois ângulos possam ser considerados ângulos adjacentes, ambos os ângulos devem atender a duas condições simultaneamente. A primeira, ambos os ângulos obrigatoriamente devem ser ângulos consecutivos. E a segunda condição, ambos os ângulos não podem possuir pontos comuns. Atendendo a essas duas condições simultaneamente, os dois ângulos serão considerados adjacentes. Agora, na hora de verificar ambas as condições, se pelo menos uma delas falhar, os ângulos, no caso envolvidos, não serão considerados ângulos adjacentes. Em relação à aula do vídeo anterior, ângulos consecutivos, por definição, são ângulos que possuem o mesmo vértice e possuem o mesmo lado comum. Tem-se aqui um mesmo desenho representando três situações distintas. Cada um desses desenhos possui o ponto O, que é origem, vértice. Cada um desses três desenhos possui três semirretas de mesma origem O, representadas por cores distintas. São elas: semirreta OA, representada em tom laranja; semirreta OB, representada em tom verde; semirreta OC, representada em tom vermelho. Em relação a essas três semirretas, para esse vídeo, vamos considerar as semirretas OA e OC como semirretas externas. E vamos considerar a semirreta OB como semirreta interna. Unindo-se pelo mesmo vértice, duas dessas semirretas formam-se ao todo três ângulos. São eles: ângulo AOB, é esse ângulo aqui, sua região interna representada em tom azul claro. Ângulo BOC, é esse ângulo aqui, sua região interna representada em tom rosa. Ângulo AOC, é esse ângulo aqui, sua região interna representada em tom preto. Desses três ângulos formados, vamos formar pares de ângulos, ou seja, tomando-se 2 a 2 desses ângulos e verificar se esses dois ângulos formados formam ângulos adjacentes ou não. Primeiro par de ângulos: ângulo AOB e ângulo BOC. Ângulo AOB é esse ângulo aqui, sua região interna representada em tom azul claro. Ângulo BOC é esse ângulo aqui, sua região interna representada em tom rosa. Agora vamos verificar se ambos os ângulos são adjacentes. Primeira condição, verificar se ambos os ângulos são consecutivos. São consecutivos, pois ambos os ângulos possuem o mesmo vértice O e possuem o mesmo lado comum representado por OB. Agora, vamos verificar se ambos os ângulos não possuem pontos comuns. Então, observando-se aqui, de acordo com as cores de suas respectivas regiões internas, repara que as cores azul claro e rosa não se encontram, não se cruzam, não se intersectam, ou seja, não fazem pontos de interseção. Então, os ângulos AOB e BOC também não possuem pontos comuns. No geral, os ângulos AOB e BOC são consecutivos e não possuem pontos comuns. Então, por esse motivo, os ângulos AOB e BOC são ângulos adjacentes. Segundo par de ângulos aqui a ser analisado são os ângulos AOB e AOC. Ângulo AOB é esse ângulo aqui, sua região interna representada em tom azul claro.
ângulo AOC. É esse ângulo aqui, sua região interna, representada em tom preto. Vamos então agora verificar se esses ângulos são adjacentes de acordo com as suas duas condições impostas. Primeira condição, verificar se ambos os ângulos são consecutivos. São consecutivos, pois os dois ângulos possuem o mesmo vértice O e possuem o mesmo lado comum representado por OA. Agora, vamos analisar aqui, olha, se eles não possuem pontos comuns. Observando-se agora aqui as cores de suas respectivas regiões internas, observa-se que entre as semirretas OA e OB ocorre um encontro entre as cores azul claro e preto. Então, nesse caso, os ângulos AOB e AOC possuem pontos comuns. Então, já falhou nessa segunda condição. Agora, os ângulos AOB e AOC são ângulos consecutivos. Agora, eles não possuem pontos comuns? Não, eles possuem pontos comuns. Então, por esse motivo, os ângulos AOB e AOC não são ângulos adjacentes, são apenas ângulos consecutivos. Terceiro par de ângulos a ser analisado: ângulos BOC e AOC. Ângulo BOC é esse ângulo aqui, sua região interna representada em tom rosa. Ângulo AOC é esse ângulo aqui, sua região interna representada em tom preto. Vamos verificar se ambos os ângulos são adjacentes, de acordo com as condições impostas. Primeiro passo, verificar se ambos os ângulos são consecutivos. São consecutivos. Os dois ângulos possuem o mesmo vértice, vértice O, e possuem também o mesmo lado comum representado por OC. Agora, vamos verificar se ambos os ângulos não possuem pontos comuns. Agora, observando-se aqui, através das cores de suas respectivas regiões internas, observa-se que entre as semirretas OB e OC ocorre um encontro das duas cores envolvidas, rosa e preto. Então, nesse caso, os ângulos BOC e AOC possuem pontos comuns. Então, acabou falhando aqui na segunda condição. Os ângulos BOC e AOC são ângulos consecutivos, ok? Não possuem pontos comuns? Não, eles possuem pontos comuns. Então, falhou aqui na segunda condição. Por esse motivo, os ângulos BOC e AOC não são ângulos adjacentes, são apenas ângulos consecutivos. Agora, em relação aos ângulos adjacentes, no caso aqui, ângulos AOB e BOC, a semirreta comum a eles é a semirreta interna. Então, dois ângulos serão adjacentes quando a semirreta comum entre eles for semirreta interna. Agora, em relação a esses outros dois pares de ângulos aqui, que não foram considerados adjacentes, repara que as semirretas comuns aqui, a cada um desses pares de ângulos, foram semirretas externas. Repara que então, pelos ângulos AOB e AOC, não foram considerados ângulos adjacentes. Olha a semirreta comum, OA, que é uma semirreta externa. Da mesma forma também, os ângulos BOC e AOC não foram considerados ângulos adjacentes. Pode-se observar que a semirreta comum a ambos os ângulos aqui é a semirreta OC, que também é uma semirreta externa. Vamos concluir agora o nosso raciocínio. Dois ângulos adjacentes são obrigatoriamente consecutivos. Agora, de acordo com esses dois últimos pares de ângulos aqui, pode-se concluir que nem sempre dois ângulos consecutivos serão adjacentes. Agora, em relação aqui, olha, os dois ângulos adjacentes, vamos perceber aqui, olha, que primeiro ângulo AOB,
Olha, começou lá na semirreta OA e terminou na semirreta OB. E o ângulo BOC teve início lá na semirreta OB e teve término na semirreta OC. Essa semirreta interna, ela será simultaneamente o final de um dos ângulos e imediatamente o início de um outro ângulo. Então, é uma outra forma também de verificar se dois ângulos são adjacentes por essas condições. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Fui!